Olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui em mais uma abençoada tarde. Seja bem-vindo, nosso obrigado pela sua companhia. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Fique conosco e você aprenderá mais sobre a nossa igreja. Hoje, 18 de junho de 2022, vem ficar conosco, porque está começando mais um programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje, meus irmãos, com o tema Santa Margarida Maria Alacoque e o Sagrado Coração de Jesus. Venha participar com a gente, enviando o seu pedido de oração, as suas intenções, o seu alô, através do nosso WhatsApp, que é o 088-981-351790. Durante a programação, nós estaremos atendendo ao seu pedido. E para que o Espírito Santo permaneça conosco, para que ele visite e purifique o nosso coração, digamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações com Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vem aí o José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Santa Margarida Maria Alacoque e o Sagrado Coração de Jesus. Como base para o tema de hoje, temos o Catecismo da Igreja Católica e os textos retirados do site da editora Cleofas e o livrinho do Apostolado da Oração. Então, meus amados irmãos, iniciemos este programa de hoje suplicando a intercessão de Santa Margarida Maria Alacoque para que ela possa se interceder por este programa e que o Espírito Santo possa nos iluminar para que possamos absorver grande parte do que vai ser falado hoje aqui. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar este programa com o Catecismo da Igreja Católica, que venha nos falar, que tem relação com este tema, com este programa de hoje. Então vamos no parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, número 51. Então, que tem como tema aqui a revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. No parágrafo seguinte, parágrafo 52, Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. No parágrafo 53, o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado,
Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o que isso quer nos dizer? Né? Que Deus vai se revelando a nós à medida que nós podemos compreender. Deus criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança, e não deixou o homem só. Então Deus caminhava junto com Adão e Eva e vai ao longo da história fazendo alianças com o homem. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com tantos outros personagens que nós vemos no Novo e no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento a revelação de Deus, né? Então Deus vai revelar-se a Abraão, faz uma aliança com Abraão. Então Deus, além de criar o homem, além de guiá-lo pelo seu Espírito, ainda quis se revelar mais intimamente ao homem. Então Deus chama Abraão e assim vai por toda a história da humanidade, se revelando a cada um de nós à medida da nossa compreensão. Então, quando Deus chama Abraão, ele quer formar um povo para si, mas ele não revelou tudo a Abraão, porque naquele tempo, com a mentalidade pagã, com o panteísmo que era, né, naquela época, então que se adorava vários deuses, que se praticava sacrifício humano, então ele não se revelou plenamente a Abraão. Foi se revelando à medida da compreensão de cada um de nós na história. Então, no parágrafo 1846, tem como tema aqui a misericórdia e o pecado. O Evangelho é a revelação em Jesus Cristo da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo anuncia a José: tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento da redenção. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então você deve estar se perguntando, mas José, o que isso tem a ver com o tema de hoje, revelação? Nós vimos no programa anterior, falando da revelação, né? E estes parágrafos vêm falando da revelação de Deus e aqui da revelação de Deus anunciando o seu Filho Jesus, né, a São José. No parágrafo 1847, Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. No parágrafo seguinte, 1848, confirme como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Mas, para realizar seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz viva sobre o pecado. Então, meus amados irmãos, o catecismo é bem claro. Deus se revela ao homem, revela na criação e revela mais intimamente pelo Espírito Santo, que é quem lança luz sobre nós, sobre a nossa história. E não é diferente, porque a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo,
aos apóstolos foi, e a nós, igreja, enquanto igreja, foi que estaria conosco até a consumação dos tempos. Né? Lá no final do Evangelho, antes da ascensão, ele vai dizer: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E é por isso que ele vai, através da história dos santos, dos seus eleitos, ele vai se revelando e revelando o mistério da salvação, revelando o Pai por meio do Espírito Santo. E assim foi com Santa Margarida Maria Alacoque, com a revelação do Sagrado Coração de Jesus. Mas de onde veio a devoção, a origem da devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi com Santa Margarida Maria Alacoque. O que estava acontecendo no mundo neste período em que viveu Santa Margarida Maria Alacoque? O que aconteceria logo em seguida? Né? Então, Deus vai revelar. Nós vemos aqui que Santa Margarida Maria Alacoque viveu em 1647 a 1690, né? Viveu aí poucos anos, 40 e poucos anos. E o que viria a seguir, né? A Revolução Francesa iniciou em 1789 a 1799. Né? A maçonaria tem registro na história pela primeira vez na Inglaterra em 1717 e no Brasil em 1796. Ou seja, Deus suscitou Santa Margarida Maria Alacoque antes de acontecer essas coisas e assim pudesse alertar a igreja e o povo de Deus contra os perigos que viria. Então, mas vamos ao texto, né? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito antiga. Os padres da igreja já falavam dela. Tudo brota daquele coração manso e humilde, que por nós foi transpassado pela lança do soldado Longuinho na cruz do Calvário. Dele saiu sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia, e também da Igreja, esposa de Cristo, que nasce do lado aberto do novo Adão, como Eva nasceu do lado aberto do primeiro. Então, após uma fase de eclipse, esta devoção ganhou um novo impulso após as visões de Santa Margarida Maria Alacoque, 1647 a 1690, difundidas por seu confessor São Claude de la Colombière, em 1673 a 1675, ou seja, ela entra no convento, faz os votos de consagração, tem as visões e o seu confessor é quem vai divulgar essas visões, né? Em 1673 a 1675. Era uma época difícil, né? Como sempre a igreja em combate, então, onde havia uma heresia chamada jansenismo, de Jansen, que pregava um cristianismo triste, onde poucos se salvavam, onde se disseminava um medo de receber Jesus Eucarístico, etc. Ou seja, se anunciava um Deus que castigava, um Deus cruel, né? E disseminava esse medo de receber Jesus Eucarístico. Para eliminar essa tristeza, Jesus mostrou seu coração humano e misericordioso a Santa Margarida como tábua de salvação para todos os pecadores que nele confiassem. Santa Margarida Maria Alacoque
foi uma freira que nunca transpôs os muros do seu convento das Visitandinas de Paraelemonial, da Ordem da Visitação de Santa Maria, instituição religiosa fundada por São Francisco de Sales em 1567 a 1622, e Santa Joana de Chantal, 1572 a 1641. Morrendo antes de completar 45 anos, em 17 de outubro de 1690, sendo canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, recolhida em profunda oração. Pela porta do tabernáculo saiu uma espécie de vapor que foi se transformando na figura de homem, que se encaminhou até ela e ali na sua presença abriu a túnica que lhe cobria o peito, lhe mostrando o coração em chamas inextinguível, e lhe disse: Eis aqui o coração que tanto amou os homens e pelos quais é tão mal correspondido. Pelo menos tu, filha minha, chora pelos que me ofendem, geme pelos que não querem orar, imola-te pelos que renegam e blasfemam contra o meu santo nome. Prometo-te na grandeza do meu amor que abençoarei os lares que neles me hospedem, que os que comungarem durante 9 primeiras sexta-feiras seguidas não morrerão sem receber os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Depois de 150 anos de enormes dificuldades impostas, especialmente pelos jansenistas, e o terror da Revolução Francesa, em 1856, Pio IX instituiu a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, propondo, segundo a recomendação dos santos, a consagração do mundo ao coração de Jesus, 200 anos depois que Santa Margarida pediu ao rei Luís XIV a consagração da França ao Sagrado Coração de Jesus. O grande presidente do Equador, Gabriel Garcia Moreno, consagrou seu país em 1873 ao coração de Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o que eu vinha falando, né? A Revolução Francesa, que ecloderia anos depois da morte de Santa Margarida Maria Alacoque. Então, o que Jesus revelou a ela? Jesus abre o seu coração em chamas, ardendo de amor por cada um de nós, mas também faz revelações sobre o que iria acontecer. Então, ele pede a Santa Margarida que vá até o rei Luís XIV, ou seja, leve a mensagem dele, pedindo a consagração da França. Então, Jesus já revela o perigo que viria, né? O rei Luís XIV não atendeu. Recebeu o pedido, mas não atendeu, não consagrou a França. E aí veio, anos depois, eclodir a Revolução Francesa. E o rei, na época da Revolução Francesa, vai já na prisão consagrar a França, um pouco tarde para se evitar a revolução, mas com certeza Deus acolheu este voto e evitou um mal muito maior, porque houve uma grande perseguição à igreja, muitos cristãos foram mortos, né, na França, principalmente na região que foi catequizada por um outro santo, né, que veio a trazer o tratado da verdadeira devoção, né, São Maria Louise Grignon de Montfort. Então,
Deus já faz essa revelação a Santa Margarida e vai pedir ao rei Luís a consagração da França. Então, e o presidente do Equador, anos depois, sabendo e sendo devoto do Sagrado Coração de Jesus, consagra o Equador, o Gabriel Garcia Moreno, que não foi declarado santo ainda pela igreja, salvo engano, mas que sofreu uma morte violenta, né? A maçonaria contratou assassinos que matou ele após sair da missa, e ele, na luta, veio a falecer. Então a igreja não aceitou o pedido dele ser um mártir, mas que foi um grande presidente do Equador, dos nossos hermanos de Equador. Então vários papas incentivaram esta devoção através de encíclicas, ou seja, das cartas. Atualmente, a festa do Sagrado Coração, na sexta-feira após a festa de Corpus Christi, então estamos chegando bem perto da festa do Sagrado Coração de Jesus, por isso é o tema. Leão XIII, Papa Leão XIII, na carta Annum Sacrum, 1899, deixou-nos a oração para a consagração ao Sagrado Coração. Pio XI, na Miserentíssimos Redentor, 1928. Pio XII, na Aurietis Aquas, 1956. João Paulo II, na Redentor Humanis, 1979. E Bento XVI, em carta ao padre Covenbach, geral da Companhia de Jesus, falaram da importância dessa devoção. Em 1872, Pio IX concedeu indulgências especiais aos que portassem o escapulário com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a importância e o reconhecimento de vários papas sobre esta devoção, ao Sagrado Coração de Jesus. A piedade ligada ao coração de Jesus está em união com a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Muitos santos recomendaram esta devoção, entre eles São João Eudes, Santa Margarida Maria Lacoque, São Luís Grignon de Montfort, Santa Catarina Laboré e São Maximiliano Kolbe. Então, está aí uma devoção, meus amados irmãos, que nós podemos nos agarrar firmemente, uma devoção sólida. E por isso, meus amados irmãos, tantos papas recomendaram, referendaram em suas encíclicas esta devoção. Então, meus amados irmãos, tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, de nosso pequeno intervalo. Então, as revelações do Sagrado Coração de Jesus encorajam a nossa confiança, a confiança de nós pecadores. Que suave e encantadora luz as aparições e revelações do coração de Jesus irradiam sobre estes pensamentos. Então, nós vemos aqui as revelações, como já falamos antes sobre as revelações. Então, Deus se dá a conhecer, se revela aos homens através da história, fazendo um chamado à conversão, se revelando a cada um. E através do seu Filho Jesus, no
na plenitude dos tempos e posteriormente aos apóstolos, e a igreja através de pessoas que são chamadas à santidade, tem um chamado especial, né, a uma vida de santidade com mais intensidade, né? São pecadores que Jesus chama mais para perto de si e derrama uma graça muito maior, porque à medida que nós nos aproximamos de Jesus, que nós buscamos Jesus, mais ele se dá a conhecer. E assim é o que nós vemos na vida dos santos, né? Pessoas pecadoras que lutaram para ter uma vida de santidade. Então, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a virtude própria dos pecadores deveria ser a confiança. Assim como os apóstolos confiaram em Jesus, nos seus ensinamentos, e confiaram nas suas promessas, nós também devemos ter essa confiança. Então, mas depois que o coração de Cristo se manifestou ao mundo, essa confiança pode chegar aos limites da audácia. Não foi esse coração divino que, segundo as aparições de Paraelemonial, respondendo ao golpe da lança do Longino, derramou sobre ele não somente o perdão, mas a santidade e a graça do martírio? Não é este coração que alimenta os pecadores, o sangue que eles fazem correr, como o pelicano alimenta as suas crias com o sangue do peito que elas lhe dilaceram, e que não quis ser ferido nem aberto, segundo São Vicente Ferrer, senão para mostrar aos culpados a fonte inesgotável do perdão? Não é, enfim, este coração que do fundo do sacrário grita a todos: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não está ele devorado por uma sede insaciável de curar? E por acaso não lhe saciamos nós essa sede quando lhe levamos as nossas faltas para que as perdoe? Então são perguntas, meus amados irmãos, que nos instigam a confiança, a nos aproximar dessa fonte inesgotável de misericórdia que jorra para nós no sacrário. Devemos observar que as almas iniciadas nos suaves segredos dos sentimentos íntimos do coração de Jesus são justamente as que se convertem nos apóstolos mais zelosos da confiança, depois do pecado e da arte de aproveitar as próprias faltas. A vida de Santa Gertrudes contém muitos trechos sobre isso. Também Santa Margarida Maria Alacoque repete com frequência: o coração de Jesus é o trono da misericórdia, em que os que melhor são recebidos são os miseráveis, desde que o amor os acompanhe no batismo das suas misérias. E quando cometerdes alguma falta, não vos perturbeis por isso, porque essa inquietação e a excessiva precipitação afastam a nossa alma de Deus e expulsam Cristo do nosso coração. Pedindo-lhe perdão, supliquemos ao seu sagrado coração que satisfaça por nós e nos devolva a graça de sua divina majestade. Digamos confidentemente então ao amável coração de Jesus: ó meu único amor, olhe para o seu pobre escravo e repare o mal que eu apenas cometi. Faça-me retornar à vossa glória, a edificação do meu próximo e a saúde da minha alma.
Dessa maneira, nossas faltas muito nos servirão para nos humilhar e para reconhecermos que somos e quanto nos é útil estar ocultos no abismo do nosso nada. Depois de terdes humilhado, voltai a ser fiéis, porque o Sagrado Coração gosta desta maneira de agir que mantém a alma em paz. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui duas grandes santas que vêm justamente revelar coisas do coração de Jesus, né? Santa Gertrudes, Santa Margarida Maria Lacoque e eu também diria Santa Faustina Kowalska, né? Que vem nos falar da misericórdia de Deus. É justamente esta misericórdia que nós encontramos no Sagrado Coração de Jesus, no sacrário. Então, e a devoção, nós falamos aqui também do apóstolo, né? E o apostolado da oração tem esta devoção mais viva, né? Na sua prática de oração, na sua prática de cristão. Então, os membros do apostolado da oração, que nasceu no seminário, né? Da Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, lá em Vals, perto de Le Puy, na França, justamente após as revelações do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Lacoque, no dia 3 de dezembro de 1844, festa de São Francisco Xavier, o padre Francisco Xavier Gautrelet explicou aos jovens estudantes seminaristas animados de zelo pelas missões como as orações e sacrifícios poderiam levar preciosíssimo auxílio àqueles que trabalhavam já na seara do Senhor. As ideias propostas naquela exortação espiritual que deram origem ao apostolado da oração foram imediatamente concretizadas por aqueles jovens dentro do colégio, divulgadas depois por alguns sacerdotes nas regiões vizinhas, em breve se tornaram conhecidas em toda a França e não tardaram a ser levadas às outras nações, né? Hoje o apostolado da oração está em vários países, em várias dioceses, em várias paróquias, né? Porque o apostolado da oração justamente vivencia esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que está em chamas de amor por cada um de nós, né? E a santa, quem foi a santa do Sagrado Coração de Jesus? Santa Margarida Maria Lacoque nasceu em 22 de julho de 1647 na Borgonha, França. Seu pai era juiz e notário real, homem de pequenas posses. Quando tinha 8 anos de idade, seu pai faleceu e a família a enviou para a escola das Clarissas de Charolles. Ali ela adquiriu uma estranha doença que a deixou tão fraca que sua mãe a levou de volta para casa. Passei 4 anos sem poder caminhar, disse ela depois. Vendo que nada a curava, ela voltou-se para Nossa Senhora e fez-lhe o voto de castidade e de entrar para a vida religiosa se ficasse curada. Foi atendida com rapidez. Então aqui nós vemos, né, como Deus gosta de se revelar aos pequenos e aos fracos, né, como diz o apóstolo São Paulo em uma de suas cartas, é quando sou fraco que Jesus é a minha força, não com essas palavras, mas aqui parafraseando o apóstolo, né? Então é na minha fraqueza que Jesus se revela. Então é assim, na fraqueza de Santa Margarida Maria Lacoque, que ele revela o chamado à castidade, à vida religiosa, né? E ela foi atendida com rapidez neste voto. Quando Margarida tinha 4 anos de idade, já rezava assim:
Ó meu Deus, eu vos consagro minha pureza e vos faço voto de castidade perpétua. Ela disse nas suas memórias que nem sabia o que isso significava. Na verdade, Jesus já a preparava para uma grande missão. São essas almas escolhidas por Deus para, através delas, socorrer a humanidade. Então, é o cumprimento da promessa de Jesus, meus amados irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então, por meio desta santa e da mensagem da qual foi ela portadora, Jesus quis mostrar à humanidade de um modo extraordinário a intensidade do amor que o Sagrado Coração de Jesus tem por cada um de nós. Era a época de uma triste heresia que crescia na igreja, o jansenismo, de um bispo herege, Jansen, de Ypres. Por esta heresia entrou na igreja uma religiosidade falsa, um medo de Deus castigador que pune a todos, uma piedade triste que proibia a comunhão frequente. Quando Santa Margarida Maria Lacoque completou 17 anos, sua mãe e seus irmãos decidiram que ela devia se casar. E ela se deixou levar por isso e começou a tomar parte nos programas de sua idade. E já pensava mesmo em se casar, pois já tinha vários pretendentes. Mas na sua alma começou a travar-se uma demorada batalha. De um lado achava que era um dever de piedade se casar para amparar sua mãe enferma, mas a voz da graça recordava-lhe o voto de castidade que tinha feito a Nossa Senhora na infância e de se consagrar-se como esposa de Cristo. A tentação às vezes lhe dizia: você era muito criança para entender o que dizia, portanto essas promessas não tinham valor. Você agora é livre. Isto durou alguns anos, mas ajudada de modo especial pelo Senhor, a vocação religiosa venceu e em 1671 ela entrou como postulante no mosteiro da Visitação de Paraelemonial. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a ação de Deus no tempo, na história da igreja, a ação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, e Santa Margarida entra no convento, né? E já desde sua infância ela sente esse chamado. Então, na festividade de São João Evangelista, em 1673, aos 25 anos, irmã Margarida Maria, recolhida em oração diante do Santíssimo Sacramento, teve a primeira manifestação visível de Jesus, que se repetiria por outros 2 anos, toda primeira sexta-feira do mês. Em 1675, durante a oitava do Corpo de Deus, Jesus manifestou-se-lhe com o peito aberto e, apontando com o dedo seu coração, exclamou: eis aquele coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo senão ingratidão da maior parte deles. As 3 superioras que se sucederam no convento de Paraelemonial convenceram-se da santidade de Margarida e da autenticidade das revelações que recebia, mas ela sofreu grande oposição dentro do convento. A tratavam como a visionária falsa, mas Jesus a socorreu com uma ajuda fundamental de seu diretor espiritual, São Cláudio de la Colombiere, sacerdote jesuíta, que foi durante certo tempo confessor das freiras e testemunhou serem reais as visões da santa. Ele se incumbiu de propagar a devoção que Jesus revelava a Santa Margarida Maria Lacoque. Então, São Cláudio foi enviado à Inglaterra como confessor da Duquesa de York, esposa do futuro rei Jaime II,
e ali pregou pela primeira vez a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, obtendo várias conversões entre as damas da nobreza, mas ali sofreu uma perseguição por causa de um ataque anticatólico e acabou sendo preso um tempo. De volta à França, doente, poucas vezes pôde encontrar-se com Santa Margarida, morrendo muito cedo. Mas Margarida continuou sua missão divina. Com fé, perseverança, docilidade, obediência e caridade, foi vencendo as dificuldades. Então, Jesus fez a ela várias promessas, né, entre das quais se destacam as 12 grandes promessas, né, onde estão nessas 12 as 9 comunhões reparadoras pelas ofensas que seu Sagrado Coração recebe dos homens nas 9 primeiras sextas-feiras seguidas de cada mês. Então, a primeira, dar-lhes-ei todas as graças necessárias a seu estado de vida. Segunda, conservarei paz em suas famílias. Terceira, eu vos consolarei em todas as suas aflições. Quarto, serei seu refúgio seguro durante a vida e em especial na hora da morte. 5, derramarei abundantes bênçãos sobre todos os seus empreendimentos. 6, os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. 7, as almas tíbias se tornarão fervorosas. 8, as almas fervorosas se elevarão com rapidez a uma grande perfeição. 9, abençoarei as casas nas quais a imagem do meu Sagrado Coração foi exposta e venerada. 10, darei aos sacerdotes a capacidade de tocar os corações mais endurecidos. 11, as pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes eternamente inscritos em meu coração. 12, a todos aqueles que fizerem a comunhão reparadora na primeira sexta-feira, durante 9 meses seguidos, concederei a graça da perseverança final e salvação eterna. Meu divino coração será seu refúgio seguro nessa hora extrema. Então, essa devoção e essa promessa de salvação, a comunhão reparadora das 9 sexta-feira, também tem seus requisitos, não é do nada, né? Tem que ter a confissão, né? Tem que se confessar durante essas 9 semanas, né? Então, se confessando, procurar ter uma vida de luta e resistência contra o pecado. Então, o Evangelho de hoje, de Nosso Senhor Jesus Cristo, é de São Mateus, e vem nos dizer: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aqui Jesus já no início vem nos dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu posso colocar de uma maneira bem diferente: não podeis servir a Deus e à maçonaria, não podeis servir a dois senhores. Senhor. É a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Ele nos alerta: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Assim fez o rei Salomão, pediu a Deus sabedoria e tudo lhe foi dado por acréscimo. Assim também Jó, né, que perdeu bens, filhos e por sua fidelidade, seu testemunho de fé a Deus, Deus lhe retribuiu tudo em dobro e não houve filhas mais bonitas que as filhas de Jó. Então, meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria pedindo a intercessão de nossa mãe, pela igreja, pelos bispos do mundo inteiro, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento, por nós cristãos católicos, que vivemos tempos difíceis hoje, de perseguição à igreja, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer a você pela sua companhia. Você que nos escuta de perto, você que nos escuta de longe, fora do Brasil. Peçamos a Deus que Ele esteja sempre à frente das nossas vidas, nos iluminando, nos mostrando o melhor caminho. E se você está com problema, peça a Deus para te guiar. Não vá tentar resolvê-lo de cabeça quente. É interessante que a gente pense, que a gente peça proteção de Deus e procure plantar semente de amor e de otimismo na sua vida. E quando fazemos isso, nós só colhemos coisas boas, né, meus irmãos? Continue em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Finalizarei o programa rezando um Pai Nosso para os nossos irmãos que estão com problema de saúde, que estão com depressão, que estão tratando de câncer e outras doenças, pelo fim dessa pandemia, pelo fim da guerra na Ucrânia, tantos nossos irmãos perdendo suas vidas. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.